Olá pessoal, finalmente consegui um tempo aqui para gravar as aulas de nivelamento de matemática para o mestrado de economia. É, Então vou gravar aqui no sistema que eu estou usando para graduação e vou colocar o vídeo disponível lá no YouTube para vocês verem, tá? Eu vou começar pelo assunto que está mais urgente aqui para a gente ver, dois assuntos da parte de álgebra matricial, tá? Então vou cortar os vídeos para eles ficarem menores e pequenos. Cada vídeo vai ter um assunto específico. Então vou começar com matrizes em blocos aqui, que é um assunto relativamente simples, tá? Matrizes em blocos começa nos dois últimos slides da parte 3 da aula 2, tá? Então vocês vão ver lá, a aula tá lá no Google Class, né? Tipo, você tem aula 2, né? Aí dentro de aula 2 tem a parte 3, tá? Essa aula 2 ficou com 4 partes, tá? Então ficou bem grande aqui essa aula 2. No finalzinho aqui, nos dois últimos slides, tem essa parte 3, tá bom? Então, a gente está falando aqui de matrizes em blocos, tá? Que é uma forma de dividir matrizes. E essa parte aqui não tem no Xiang, então estou usando o Simon Bloom. Sempre quando eu colocar o S e B aqui, é porque eu estou referenciando ao Simon Bloom, tá? Então, nessa parte 8.6 aí, do capítulo 8. Então, são chamadas também de matrizes particionadas, tá? E como é que a gente define, né? Seja uma matriz M por N, né? Uma submatriz dessa matriz maior, né? Uma submatriz de A, é uma matriz obtida descartando-se algumas linhas e colunas, tá? Então, lembra quando a gente precisou fazer os determinantes dos cofatores, né? Então, quando a gente precisou fazer o determinante dos cofatores, a gente fez isso, né? Pegava uma linha ou coluna, né? Pegava um elemento e eliminava a linha ou coluna daquele elemento, tá? Então, A, B, C, D, F, G, H, I, só para dar uma matriz genérica. Aí você pegava o elemento C, por exemplo, né? Deixa eu destacar de vermelho aqui, ó, né? Se escolhesse o elemento C, você ia tirar a coluna dele e a linha dele, né? Você ficava com essa submatriz bem menor aqui, né? Que é a D, G, E, H. Tudo bem? Então, uma matriz menor dentro da matriz maior é a submatriz, né? Então, é esse ponto que eu estou enfatizando aqui. Nós fizemos submatrizes ao achar os cofatores, né? Uma matriz em blocos é uma matriz formada por submatrizes. Tudo bem? Então, a matriz em bloco ela tem essa característica, tá? Aí lá o nosso livro dá um exemplo meio genérico aqui de uma matriz 3 por 5, né? 3 por 6, na verdade. Então, ele pode dividir em uma ou mais partes, tá? Então, ele dividiu aqui, no caso, em 6 partes essa matriz. Ficamos com 6 matrizes pequenas aqui, menores, tá? Tá aqui destacado em verde, né? Mas eu podia fazer uma linha também. A gente vai usar essa linha mais para frente, ó. Por exemplo, eu estou cortando a matriz inteira por aqui e estou fazendo outros dois cortes verticais, né? Um corte vertical aqui e um corte vertical aqui. Isso vai depender da conveniência do seu problema, tá? Às vezes é interessante separar essa matriz daqui por algum motivo. A gente vai ver alguns casos para frente, tá? Então, continuando aqui, né, na parte 4 dessa aula 2, né? Então, essa matriz A pode ser escrita de uma maneira bem mais sucinta da seguinte maneira, tá? Então, você vai pegar... a matriz vai ficar 2 por 3, mas repare que cada elemento aqui é uma matriz agora. Então, você tem várias matrizes dentro dessa matriz, tá? Então, vamos lembrar aqui, essa matriz aqui é 1 por 2,
tudo bem? Essa matriz aqui eu acho que é só um escalar, né? Essa aqui virou um escalar, 1 por 1, mas tá aí a matriz 1 por 1 nesse caso aqui. Essa A13 é 1 por 3, tudo bem? E aqui embaixo, aqui nós temos uma matriz 2 por 2. Aqui é uma matriz 2 por 1, tá? Um vetor, né? Coluna. E aqui nesse último caso é 2 por 3, tá? A matriz, tudo bem? Cada matriz é chamada de bloco. Cada submatriz aí, dessa matriz maior, é chamada de bloco, tá? Então, tem os tipos especiais desse tipo de matriz, tá? Nós vimos que tem uma matriz que é chamada diagonal, quando ela só tem elementos na diagonal, né? Então, por exemplo, isso aqui são valores, né? Então, se só tem elementos na diagonal, essa matriz é chamada diagonal. A gente vai ver algumas propriedades quando a gente estiver vendo autovalores, por exemplo, tá? Mas pode ter uma matriz diagonal em blocos, que é o que acontece aqui. Cada elemento desse é uma matriz, só que só tem matrizes na diagonal, tudo bem? Então é chamada matriz diagonal em blocos, tá? Mais ainda, né? Vamos ver aqui outras duas matrizes. A gente pode fazer operações com matrizes em blocos, tá? Então aqui é uma matriz dada por um arranjo de matrizes, né? Então uma matriz 3 por 2 com várias matrizes aqui dentro, né? E uma outra matriz também 3 por 2 com várias matrizes, chamada matriz B, tá bom? Então a gente pode fazer a soma dessas matrizes, vai ser a soma matricial lá dentro. Então é como se eu fizesse uma soma de uma matriz comum, tá? Então posso tratar cada matriz dessa como um elemento e ir somando, tá? Se você olhar os dois slides aqui ao mesmo tempo, né? Deixa eu diminuir o tamanho para ver. Você vai conseguir ver aqui que na verdade eu estou somando esse elemento A1 aqui com o elemento B1, né? Estou fazendo na ordem esse elemento aqui que é uma matriz com o elemento B12, A12 com B12, e aí a gente está fazendo essa conta, mas cada uma dessas contas aqui é uma soma matricial, na verdade, tá? Então, tomar cuidado só com isso, mas você pode operar normalmente, fazer a soma, a subtração normalmente. A mesma coisa para a multiplicação de matrizes em blocos, tá? Então, veja aqui duas matrizes em blocos, a matriz A e a matriz C, né? Você vai pegar como você faz a multiplicação de matrizes, como se isso aqui fossem elementos numéricos de uma matriz, tá? Então, você vai pegar essa linha, multiplicar por essa coluna, né? Isso vai ser o primeiro elemento da nova matriz multiplicada, tá aqui, ó, né? Aí você vai pegar essa linha novamente, multiplicar por essa segunda coluna, você vai ter o elemento da primeira linha, segunda coluna dessa nova matriz multiplicada, esse aqui, ó, tá? E aí, por fim, você vai fazendo isso, né? A primeira linha vezes a terceira coluna é esse último elemento que ficou apertado aqui, ó, mas esse último elemento que está aqui também na matriz multiplicada, tá bom? Vamos ver um exemplo, tá? Para a gente começar a entender melhor um pouco isso. Mas o ponto que você deve observar bem aí é que cada elemento aí tem que ser compatível, né? Então, olha só, essas multiplicações da matriz A e J aqui ele está generalizando, né? Porque a gente fez uma matriz A11, por exemplo, para uma matriz C11, ou C12, ou C13, tá? Então ele está generalizando o que a gente falou ali posteriormente. Então essa matriz, né, cada multiplicação matricial que está acontecendo ali, ela deve ser compatível, né, em termos de número de colunas na primeira matriz e número de linhas na segunda matriz, né, para a gente conseguir o quê? Para a gente conseguir fazer a multiplicação, senão não há compatibilização e é impossível
fazer essa multiplicação de matrizes aí, tá? Então, observando isso, você vai conseguir operar essa matriz, essa multiplicação matricial, como se fosse uma multiplicação matricial com elementos numéricos, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui. Eu peguei esse exemplo, não é do nosso livro, esse exemplo estava na internet, num vídeo bastante visto sobre multiplicação de matrizes em blocos, tá? Olha só, tem essa matriz aqui, A, que é um pouco grande, né? 3 linhas e 5 colunas, e tem essa outra matriz aqui, né? Que tem 5 linhas e 2 colunas, tá? Então, a gente poderia fazer a multiplicação tal como a gente aprendeu, né? Inclusive, no ensino médio, você aprende uma multiplicação matricial. Você vai pegar essa linha, né? Multiplicar por essa primeira coluna, aí você vai ter o primeiro elemento da primeira coluna, né? Então, reparando aqui que essa matriz resultante vai ser uma matriz com 3 linhas e 2 colunas, não é isso? Então, você vai ter o primeiro elemento, que vai ser dado por essa multiplicação, aí você vai fazer o segundo, depois na segunda linha e assim por diante, né? Mas, né, ao particionar essa matriz, talvez você tenha algumas multiplicações mais fáceis de fazer, tá? Então, você está multiplicando cada matriz e cada matriz é menor, tá? Então, uma sugestão aí de dividir essa matriz, deixa eu até fazer a linha contínua aqui, é dividi-la em 4 matrizes, a matriz A, tá? Se a gente dividir a matriz A aqui, ó, né, nesse ponto, a gente ficou com 4 matrizes aqui, tá? Virou uma matriz 2 por 3 aqui, 2 por 2 nesse meio, aqui virou um vetor linha, né? Uma matriz 1 por 3, e aqui virou também um vetor linha 1 por 2 nesse caso aqui, tá? E a matriz B, a gente pode fazer uma única divisão, dividindo ela aqui com 3 linhas acima e 2 linhas abaixo, tá? Virou a matriz B1, 1 e a matriz B2, 1, tá? Se a gente fizer essa divisão de uma maneira que seja compatível, e nesse caso aqui está compatível, eu posso multiplicar os elementos, tá? Então, olha como é que ficou a matriz A em blocos. Ela ficou uma matriz 2 por 2 em blocos, porque tem o bloco A1, 1, o bloco A1, 2, né? Tá aqui em cima, o bloco A2, 1 e o bloco A2, 2. Tá? Cada bloco desses aqui é uma matriz, né? Então, quer dizer, os elementos são matrizes, né? Que mais? E aqui a matriz B virou uma matriz de blocos também, uma notação mais simples, né? Virou 2 por 1, né? Virou um vetor coluna de matrizes, né? Então tá aqui B11 e B21, tá bom? E aí a gente pode multiplicar essas duas matrizes como se fosse uma matriz elemento a elemento, né? Como se fosse uma multiplicação matricial comum, né? Então, como é que fica aqui? Vai ficar a primeira linha vezes a primeira coluna de B, tá? Então, você vai fazer essa parte aqui e somar, né? Então, vai ficar A11 vezes B11 mais A12 vezes B21, né? Esse vai ser o primeiro elemento da nova matriz multiplicada, né? Então, o primeiro elemento da primeira coluna, tá? Então, tá aqui, ó. Essa matriz resultante vai ser uma matriz 2 por 1, tá? Você faz para o segundo elemento da primeira coluna, que é a única coluna, né? Também vai ter esse resultado aqui. Só que atenção, né? Cada uma dessas multiplicações aqui é uma multiplicação matricial, né? Então, vamos ver como é que a gente faz essa multiplicação matricial, tá? Com os elementos originais, né? Então, lembra que a matriz A11 é, na verdade, essa matriz aqui, ó. 1, 3, menos 2, 2, 4, menos 2.
E a matriz B11 é essa aqui, ó, 1, 2, 3, 0, 1, 3, tá? Então, com 3 linhas e 2 colunas, tá? Então, a gente consegue fazer essa matriz aqui, tá? Aqui a multiplicação, vocês podem acompanhar as contas, né? Para ver se está tudo correto aí. Mas em azul está o elemento da primeira matriz e em vermelho está o elemento da segunda matriz. Consegui fazer essa multiplicação e aí dessa multiplicação resulta uma matriz 2 por 2, que é essa daqui, ó, 1 menos 3, 4 menos 2. Vou deixar ela guardada aqui, a gente vai usar ela posteriormente, tá? Agora a gente tem que fazer os outros elementos daquela multiplicação. Então a matriz A12 vezes a matriz B21, tá? Pode fazer na ordem que você achar melhor. Então eu fiz nessa ordem aí. Então tá aqui, vamos fazer essa multiplicação matricial aqui. Então os elementos lá, você vai ter a matriz resultante aqui, ó, que é uma matriz também 2 por 2, 3, 0, 5, 6. Tá bom? Você pode prosseguir fazendo essas contas. Você vai ter a matriz A21 e B21, tá? Que vai ser uma matriz resultante 1 por 2, uma linha e 2 colunas, tá aqui, ela virou essa matriz menos 1 e 1, tá? E por fim falta só uma última multiplicação matricial, que é A22 vezes B21, tá? Também vai virar uma matriz 1 por 2, essa matriz aqui, ó, 3 e 4. Você pode acompanhar as contas aqui para verificar. Bom, lembra que a gente, além da multiplicação, a gente tinha uma soma, né? A soma estava aparecendo aqui, ó. A gente tinha que somar também os elementos. Então, por último, a gente tem que fazer essa soma de matrizes aí, mas é bem simples de fazer, né? Porque a matriz A11 vezes B11 é essa matriz aqui, como eu mostrei. 1 menos 3, 4 menos 2. Vai somar com essa matriz 3, 0, 5, 6, também 2 por 2, né? E aqui no finalzinho a gente vai somar essas duas matrizes que são 1 por 2, tá? Então, se você somar tudo direitinho, né? Só somar os elementos a elemento, né? O elemento que está na primeira linha e primeira coluna, você soma com o primeiro elemento da primeira linha e segunda coluna da matriz 2. Então, você vai ficar com 4 menos 3, 9 e 4, tá bom? Aqui embaixo 2 e 5, tá? E esse resultado não é muita surpresa, é o mesmo resultado que nós teríamos caso tivéssemos feito a operação sem dividir aquelas duas matrizes maiores lá em blocos. Se você fizesse tudo por inteiro, você ia receber ou obter esse mesmo resultado aqui. Se fizesse toda aquela multiplicação matricial corretamente aqui, você ia ter essa mesma matriz 3 por 2, tá? Só que a vantagem de operar em bloco pode ser vantagens computacionais, por exemplo, pode ser uma conta mais rápida para fazer em cada um daqueles blocos, tá? Ou pode ser algumas vantagens operacionais, tá? Ou de checagem, por exemplo. Você pode checar condições de suficiência em blocos menores, tá? Então você checou, por exemplo, se existe inversa para um bloco menor, muito mais fácil do que obter uma inversa para uma matriz quadrada 5 por 5, por exemplo, tá? Ou até maiores. Então você checa para uma matriz menor e aí pode ser suficiente checar para aquela matriz, tá? Por exemplo, aqui, ó, em uma matriz diagonal, em blocos, tal como a gente falou, se for possível inverter a matriz de um dos blocos, então a matriz inteira não poderá ser invertida, tá? Então um dos blocos não dá para inverter, logo a matriz toda não dá para inverter também. Então você já descobre por apenas um bloco isso, tá? Ou um teste mais difícil, que é dado pelo teorema 8.15 lá do Simon Bloom, tá? É um teorema que ele deixou a prova como exercício. Então vamos dar uma olhada nesse teorema aqui e vamos ver um pouco a ideia dele, tá? Seja A
uma matriz quadrada, então pega uma matriz quadrada dada em blocos, tá? Então, cada um desses blocos aqui é uma outra matriz, tá? Onde esses blocos também são quadrados. Então, uma matriz quadrada com blocos quadrados, tá? Formado por matrizes quadradas. E aí ele está falando o seguinte, né? Eu reformulei um pouquinho esse teorema aqui para ficar mais inteligível. Se A, 2, 2 e D, né, são não singulares, tá? A matriz D eu vou falar daqui a pouquinho, ainda não defini, né? Mas se essa matriz aqui, só do cantinho, ó, ele está falando só essa matriz aqui, que está no canto inferior direito, tá? Então, se essa matriz daqui é não singular, tá? E uma outra matriz D, que ele ainda vai definir, é não singular, então a matriz inteira, que tem que corrigir, é não singular. Vou até pôr de preto aqui, ó. A matriz toda é não singular se essas duas forem não singulares, né? E existe a inversa, né? Você pode conhecer a inversa. E, na verdade, você conhece essa inversa aqui da seguinte maneira. Primeiro, vamos definir a D, né? A D é simplesmente essa matriz aqui, ó. Você vai pegar A11, tá? Menos A12, tá? Que é essa matriz daqui, tá? Vezes a inversa de A22, então a gente já falou que A22 é não singular, então você pode obter a inversa dessa. O ponto aqui é que você está obtendo a inversa de uma matriz menor, então é possível, tá bom? E aí você teria aqui também, ó, que multiplicar por esse A21, tá? Então essa continha aqui, você vai ter uma nova matriz, né? Obtida aí uma nova matriz quadrada, obtida aí como D, tá? Como é que é essa matriz aí, né? Depende aqui dos resultados, tudo bem? Mas o ponto é que a partir dessa matriz D, você já consegue obter a inversa de toda a matriz grandona A1, A-1, tá? Então, essa matriz grandona aí vai ser isso daqui, ó. Você vai pegar a inversa de D, tudo bem? Vai ser o primeiro elemento dessa matriz. Essa conta da inversa de D multiplicado por A12 e A22 inversa, lembrando que essa inversa aqui é conhecido, vai ser o elemento da primeira linha, segunda coluna, né? Se invertendo a ordem dessa matriz aqui, você obtém nesse ponto, tá? Me aparenta aqui que será a transposta, né? Teria que conferir se essa aqui é a transposta dessa, mas está parecendo que sim. E por último, você vai pegar a inversa de A22, tá? E multiplicar por essa conta daqui, ó, tipo, a identidade mais A21D inversa, A12 e A22 inversa, tá? Ele não fala qual a aplicação desse teorema, né? Dá uma ideia de que esse teorema pode ser aplicado para a obtenção da demanda, né? Mas pode ser uma solução requerida aí para um sistema de equações da demanda, tá? Mas aqui fica como curiosidade, né? Se eu encontrar a prova desse teorema, eu mando para vocês. E o ponto aqui mais importante é que a gente precisou inverter apenas essa matriz daqui, né? A22, a gente precisou inverter apenas uma parte da matriz, tá? E a matriz D, tá? Então, quer dizer, não precisamos inverter toda a matriz para obter essa inversa, tá? Pode ser vantajoso
em determinadas situações necessárias aí, tá? Mas o ponto mais principal que eu acho interessante da matriz em bloco é essa parte de computação em partes menores aqui, ou checagem de uma condição menor. Esse teorema aqui é quase checagem de uma condição menor, né? Mas com uma consequência que você tem que fazer essas contas aqui para achar a inversa, tá bom? Na minha tese de doutorado eu tive que fazer uma parte de matriz em blocos e para fazer computações mais rápidas, né? Você pode chegar em situações onde, dependendo das operações com matriz que você precisa fazer, se elas forem muito grandes, o computador leva muito tempo, tá? Então eu tinha matrizes que tinham vários zeros, né? Então eu podia tratar esses zeros como uma matriz nula, tá? Então dividia em bloco e esses zeros aqui, essa sequência de zeros, virava uma matriz nula, tá? Também chamada matriz esparsa. Então não vou entrar no detalhe aqui porque a gente não tem muito tempo. Mas uma matriz cheia de zeros e com alguns blocos que possuem números, tá? Aqui com S mesmo, né? Bom, vou cortar esse vídeo aqui para a gente falar de autovalores e autovetores, que é um assunto que nós estamos precisando ver agora, tá bom? Então até o próximo vídeo.